gente, na verdade, deu uma olhada agora, só para terminar, dentro da Idade Média, desses 1000 anos, eu falei para vocês que a gente teve um outro conceito de cristianismo que não é nem o movimento de Jesus, onde tudo começou, não é o cristianismo das primeiras comunidades, e não é o cristianismo dos primeiros cristianismos nascentes, que a gente chama de originários, que deram origem a vários cristianismos antigos, com tradições, Bíblia, textos, espiritualidade, liturgias, movimentos dos mais diversos. Então a gente tem dos escombros do século V, quando cai o Império Romano, né, o Império Romano do Ocidente, porque a gente tem, de um lado, o Oriente e o Ocidente. O Oriente vai gestar a civilização bizantina, ou seja, o Império Romano Oriental, com a sede em Bizâncio, que é a cidade de Constantinopla, atual Turquia. Ali vai florescer um cristianismo muito forte, tendo também ao lado o cristianismo de matriz romana ocidental, que está sendo castigado pelas tribos bárbaras, pelas invasões dos povos que ali descem, e vai estar um momento de fragilização. E a gente tem também a civilização islâmica dentro desse período, né, que está vindo da Península Arábica e vai se expandir e vai chegar à Europa. Sem o entendimento dos turcos otomanos, que são os povos que vão chegar lá na Europa no século XV, a gente não vai entender a reforma. Nem a gente vai entender a tradição islâmica vindo também do Oriente. Então a gente tem conflitos e encontros dentro desse mundo romano, ocidental e oriental, que é tudo Império Romano, né? E aí eu falava para vocês uma síntese didática, de maneira simples, para a gente entender que o mundo medieval ele tem um encontro de movimentos que pediam reforma. Do outro lado, a gente vai ter os místicos, né, que são aqueles que trabalham com a espiritualidade e que são aqueles movimentos que deram origem a uma tradição rica da espiritualidade que vem da patrística e chega à Idade Medieval e vai para a Idade Moderna. E chega até hoje, porque não tem como a gente estudar o cristianismo como movimento doutrinário apenas ou como instituição. O cristianismo é também um movimento de espiritualidades, né? E eu diria até para a gente que começa com a espiritualidade, começa com o movimento de Jesus, que é um pregador, que é alguém que ora, que é alguém que tem relação com Deus. E essa espiritualidade de Jesus Cristo que vai, de alguma maneira, ser expressa na pregação, na vivência, e que vai dar origem às primeiras comunidades cristãs, né? Então é a espiritualidade que funda esse movimento do qual o próprio Cristo é a peça-chave, né? Jesus não é um professor, um mero professor, ele revela a ação de Deus. Então, nesse aspecto, ele é um místico também, porque ele traz, né? Então, se a gente lê o Evangelho de João, que já é um posterior a Jesus, né? Então, anos depois, se faz o Evangelho de João para resgatar a memória de Jesus, e a comunidade que faz o Evangelho de João, que a gente chama de comunidade joanina, os escritos joaninos mostram que Jesus ele está em contato com o Pai, né? O que eu ouvi do Pai eu passo a vocês, eu mostro a vocês, eu digo a vocês, eu e o Pai somos um, né? Então eu não posso dizer tudo porque vocês não vão entender. Então em João, por exemplo, a gente tem o Cristo que é eterno, o Verbo eterno de Deus que está no início da criação e que se revela. Então a gente tem todo um aparato de uma expressão da fé que as palavras que estão nos textos do Evangelho não dão conta, porque ali apenas é um pedaço de uma grande revelação que não dá conta, né? As palavras não dão conta de tudo aquilo. Por isso que João usa a ideia da luz, a ideia da fonte,
né? A ideia do pão, são sempre metáforas, ideias que nos ajudam a perceber a profundidade do que Jesus estava fazendo. Então, nesse aspecto, Jesus entra dentro desse caminho que é longo, que passa pela história da igreja, né? E a gente tem também os escolásticos, que estão naquele momento do surgimento do ensino nas escolas. A escola e as universidades são frutos desse momento. Então, olhem que o panorama medieval é totalmente diferente do panorama dos 300 anos após a morte dos apóstolos, né? Do cristianismo perseguido, que mesmo assim produziu muito texto, tem uma espiritualidade do texto, produziu muitos movimentos e deu origem aos cristianismos antigos, né? Mas em meio às perseguições. Agora, os cristãos têm liberdade de culto, entra-se num outro momento, onde os reinos na Idade Média vão se organizar. Então, do escombro do Império Romano, nasce toda uma civilização romana no Ocidente, marcada por esses movimentos que vão perpassar todo o cenário medieval. Só que no fim da Idade Média, a dobradiça para a Idade Moderna, também o panorama muda. E isso é muito importante para a gente entender o cristianismo. Eu diria assim, ó, por exemplo, eu fui convidado para dar aula lá no Seminário Batista de Barreiras, né? Claro que depois eu fui entender, Barreiras está dentro da região do Mato Piba, Barreiras está nessa fronteira agrária, que é uma das fronteiras mais novas do Brasil no que diz respeito ao agronegócio, né, que é essa ponta da Bahia que se encontra com Goiás, que se encontra com Piauí. Então a gente tem toda uma região que tem que ser explicada a partir dos movimentos econômicos, políticos e sociais que estão se dando dentro desse interior do Brasil, que é essa região. Mas, ao mesmo tempo, precisamos entender isso no que diz respeito ao nível maior, que é o próprio Brasil e a demanda de produção agrária, de maquinário, de investimentos econômicos mundiais, no que diz respeito a alimentos, a negócios, a empresas das mais diversas ali. Então, até mesmo o transporte, essa zona que liga o centro-oeste à Bahia, né, então, e o nordeste. Então, a gente tem o nível de explicação regional e o nível de explicação maior. Na história da igreja, a gente precisa disso também. Não tem como a gente fugir desse olhar na história da igreja. A história da igreja tem também essa perspectiva. Não tem como a gente explicar a história da igreja sem esse olhar que é local e um olhar maior, que seria internacional ou global, vamos dizer assim, né? Então a gente vai ter, de um lado, o surgimento dos estados nacionais, com a França, com a Espanha, com Portugal, né? O absolutismo, ou seja, o poder concentrado na mão do rei, o Estado surge com essa concentração. Então esse movimento é muito importante para entender a reforma e os rumos do cristianismo, seja romano, seja protestante. A gente vai ter as reformas religiosas no século XVI como fruto de toda uma série de movimentos que já tem na Idade Média, o próprio Renascimento, que é um movimento cultural, artístico, contemporâneo desse movimento das reformas, sem o qual as reformas também não vão acontecer, porque há um encontro de interesses, de produção de conhecimento, de traduções do mundo grego, do mundo hebraico, né? A própria tradição islâmica, ela traduziu o conhecimento do mundo grego para a sua língua e trouxe esse arsenal de conhecimentos que vai se tornar partilhado nesse momento da própria Idade Média, né? Há um encontro de conhecimentos, de saberes, né? E a própria expansão marítima europeia, que é também um fenômeno do surgimento do capitalismo. Então, há um contexto de surgimento de um outro modo econômico, de um modo de pensar o ser humano diferente agora, nesse final da Idade Média,
e, ao mesmo tempo, de movimentos políticos novos e religiosos. Então, a gente poderia olhar o Renascimento como esse movimento cultural que está se desenvolvendo nas cidades italianas, no comércio, né? E que, ao mesmo tempo, surge uma outra classe social que já está em desenvolvimento na Idade Média, que é a burguesia comercial, que não tem o poder do rei, mas tem o investimento econômico e que vai crescendo também o seu interesse. Há uma mudança do campo para a cidade em função desse próprio momento histórico, que é bem interessante porque a espiritualidade ela vai estar dentro disso também. Então a gente tem as mudanças econômicas, sociais e artísticas. O humanismo, que é um movimento onde há uma volta para a área da cultura, para o olhar do próprio ser humano, do lugar do ser humano na criação, do lugar do ser humano na cultura, e ao mesmo tempo uma certa crítica que os próprios humanistas, esses pensadores da área da literatura, da área da teologia, da área da filosofia, vão fazer a própria crítica a abusos desse sistema de cristandade, onde o trono e o altar, a igreja e o Estado se juntaram. Lembra que eu disse para vocês que a Idade Média vai dar lugar a um outro conceito de cristianismo, que é o cristianismo como cristandade, como estrutura social, política, econômica e religiosa que começa a se construir em conjunto. Aí a gente vai ter, no final da Idade Média, um movimento rumo ao individualismo, a uma perspectiva mais universal e não apenas local, ao homem como centro do universo, como aquele que questiona, como aquele que pensa, como aquele que constrói perspectivas e visões de mundo, e não apenas visões de mundo religiosas, que também nesse momento a gente tem o domínio da igreja. A igreja ela é o espaço para onde convergem todos os movimentos. A igreja tem tanto poder quanto o Estado. E eu diria que ela e o Estado estão tão juntos que é difícil entender os limites entre eles. O próprio surgimento, dentro da Idade Média, das igrejas nacionais. Né? Então a gente vai ter regiões onde surge uma certa igreja com perspectivas nacionais, seja na Inglaterra, seja nos Países Baixos. Então a gente tem uma série de movimentos que por eles sozinhos exigiriam da gente um olhar maior para a gente poder entender. E a própria ciência que está se desenvolvendo dentro da Idade Média e que vai extrapolar. Né? Então a gente tem uma visão de mundo onde a Terra é o centro do universo. E já começa um caminho científico que vai pensar que a Terra não é o centro, mas sim o Sol, a teoria heliocêntrica. Né? A gente vai ter o surgimento dessa nova física que não está mais totalmente subserviente à perspectiva grega, mais filosófica, mas um olhar mais físico de aplicação do conhecimento através de instrumentos de análise e observação, e que vão ser a base para a astronomia e para uma visão da natureza que não é apenas religiosa, como o lugar harmonioso, aonde a Terra e o universo é construído por uma melodia que só a religião entende. Esses conhecimentos científicos vão começar a produzir um olhar da natureza que não a reduz só à religião, mas que tenta entender o movimento dos astros. Vai chegar até Newton e vai embora, inclusive fortalecidos também pelo protestantismo. A gente vai ter uma crítica que o humanismo vai fazer profundo nessa transição da Idade Média e moderna ao poder da igreja, a determinada corrupção, aos interesses econômicos que muitas vezes tomaram o lugar dos religiosos, nessas obras do Erasmus, do Dante, né, do Rabelais, né, François Rabelais. Então a gente pode olhar assim, a reforma protestante ela surge no século XVI como uma constelação de fatores. Uma constelação de fatores, segundo Martin Dreher. A gente vai ter uma perspectiva política, porque os estados nacionais estão nascendo. Né? Não tem ainda a Alemanha e a Itália, porque eles são reinos. São vastas regiões com pequenos reinos. Por isso que o próprio protestantismo, quando surge, surge nesses reinos,
um protestantismo de matriz anabatista, ou seja, crítica da burguesia exploradora, na verdade dos senhores feudais que estão explorando, né, os grandes donos de terra. Então surge um protestantismo profundamente crítico, querendo reforma agrária. Um protestantismo que lembra um pouco o MST, né, mas a partir de uma leitura teológica e bíblica. E que ninguém quer falar desses movimentos, porque eles colocam um monte de perguntas para o protestantismo luterano e outros. Né? Então a gente tem esses pequenos reinos na Alemanha, da onde vai surgir a própria reforma protestante. Né? Não surgiria plenamente nem em Portugal, nem na Espanha e nem na França. Por quê? Porque havia toda uma outra construção desses países. Mas no chamado Sacro Império Romano Germânico, e nesse lugar que é a Alemanha, onde a gente entende a Alemanha, aquela fronteira da Polônia e essas regiões dentro desse vasto império, de alguma maneira esses reinos, tanto na Suíça quanto na Alemanha, foram propícios para essas ideias humanistas de crítica através da cultura e da religião ao poder da igreja. Né? O Renascimento, como esse momento entre o século XIV e XVI, né? Cultural, artístico, científico, crítico, não é? Que já está ali. O humanismo, os antecedentes da reforma não dá para ser explicado como um único acontecimento. Lutero sozinho não fez a reforma, né? Mas a gente tem uma série de influências que vão estar construindo. Né? Há aspectos como a urbanização, o comércio, a preocupação começa uma preocupação com o indivíduo e não apenas com a estrutura do Estado, a igreja e as pessoas, mas o indivíduo, que é típico desse momento agora. Então a gente vai ter os anabatistas, que são aqueles que rebatizam, a gente vai ter o Lutero como reformador, monge agostiniano, que lança uma série de textos e crítica, ao mesmo tempo, a partir das indulgências, né, do perdão dos pecados. A gente vai ter Zwinglio, já um outro reformador paralelo a Lutero, né, lá do outro lado, na Suíça, naqueles cantons, naquelas cidades, pregando uma reforma. E a gente vai ter também, fora eles, um grupo maior que no chamado Colóquio de Marburgo, uma reunião que os protestantes se juntaram para tentar construir uma pauta em comum, inclusive se divergem por causa da Santa Ceia, né, da Eucaristia. A gente tem vários autores, Justo Jonas, Melanchthon, que é o grande teólogo que organiza a tradição protestante na Alemanha, Zwinglio, Martin Bucer, né, e tantos outros que se espalham depois com as perseguições. Então a gente tem os anabatistas, que são esses mais chamados da reforma radical, mas são líderes que querem uma reforma, mas uma reforma que inclua os desprivilegiados, os camponeses pobres. Uma reforma que não é uma reforma só do coração, não, é uma reforma do bolso. É uma reforma que acabe com a exploração e com a pobreza dessas populações. Então, os anabatistas é um curso só para a gente entender como que a reforma surge com grupos que querem mudanças mesmo, que não aceitam a exploração econômica em nome do evangelho e que vão querer não apenas uma reforma como a de Lutero e vão criticar Lutero e Zwinglio, porque vão ver neles uma aliança com o Estado. A gente vai ter Lutero, os anabatistas, a gente tem antes já, na Idade Média, os valdenses, que são grupos que pediam uma reforma na igreja, né? Já queriam uma relação da igreja muito mais horizontal e não vertical, já criticavam a hierarquia, criticavam o poder também. A gente vai ter a reforma na Inglaterra, que ela é muito própria, porque vai chegar às ideias da reforma protestante, como vai ter perseguições nesse período, as ideias de Lutero chegam à Inglaterra, e a Inglaterra vai passar por vários momentos bem diferenciados. Dinastias como Tudor, Stuart, depois vai ter uma república, depois vai ter os Stuart de novo, até quando surge de fato
a concretização da reforma na Inglaterra. Então a Inglaterra vai ter grupos dos mais diversos, vai ter uma igreja nacional que se separa da igreja de Roma, que é a igreja da Inglaterra, por conflitos com o rei e o papa. As ideias protestantes lá dentro semeadas vão florescer, e de um lado terá grupos católicos, grupos protestantes radicais, grupos protestantes que querem uma igreja separada do Estado, como os puritanos, né, que fazem uma crítica à relação da igreja com o Estado e ao mesmo tempo querem expressam uma radicalização contra todos os elementos católicos, grupos que acham que não, tem elementos católicos que são cristãos e que deveriam ser mantidos, e aí ao mesmo tempo outros que precisariam ser revistos. E aí a Inglaterra vai se tornar o palco de tantos conflitos, e é na Inglaterra que tem a semente do denominacionalismo, que não surge plenamente aqui, mas é aqui na Inglaterra que surge a semente, a meu ver, do denominacionalismo. Só que a Inglaterra, oficialmente, ela passa pela reforma protestante, mas ao mesmo tempo mantém a tradição católica, de maneira que, apesar de todos os conflitos na Inglaterra, a gente vai ter um fenômeno que é o surgimento da igreja inglesa, que é a chamada igreja anglicana, porque de onde vem o nome, né, anglo-saxões. A igreja anglicana, a igreja da Inglaterra, então ela vai se constituir com Elizabeth e depois ela vai se firmar, tendo dentro dela a tradição católica e a tradição protestante construídas juntas, de maneira que a Inglaterra mantém até hoje um elemento, que é a igreja anglicana, que ela tem a liturgia católica, tem determinados elementos católicos, mas tem a teologia e a tradição protestante. E aí a gente tem variáveis lá dentro. Os grupos mais radicais nesse momento vão ser perseguidos, que são batistas, que vão surgir aí nesse século XVII, congregacionais, que vão surgir depois, os Quakes, que são um grupo mais místico, que vai surgir também, vai ser perseguido. Então é aqui nesse momento, dentro da tradição inglesa e dos conflitos com esses grupos reformadores, moderados e radicais, é que vai surgir várias igrejas. Parte desse povo vai ser perseguido e eles vão migrar para uma colônia ou para as colônias, né, as 13 colônias da Inglaterra, e lá dão origem a uma tradição protestante nas 13 colônias, que no século XVIII vai passar pela Revolução e vai dar origem aos Estados Unidos da América, a República dos Estados Unidos da América, que será uma república, que não tem rei, mas tem república e tem uma constituição. Por isso que nesse atual momento está tendo as manifestações lá nos Estados Unidos, onde o mote dessas manifestações é não queremos rei. Né? Aí está lá o Donald Trump como reizinho. Né? Por quê? Porque os Estados Unidos, essas tradições protestantes que fundaram os Estados Unidos, fundaram como uma república. Né? Antes disso eram colônia da Inglaterra, para onde migraram vários grupos desse momento. Então, os grupos ingleses, os grupos presbiterianos, porque a Escócia está junto com a Inglaterra, e lá na Escócia vai florescer o presbiterianismo, que vem da reforma protestante da Suíça, com João Calvino. A gente vai ter grupos batistas que vão para os Estados Unidos em busca também de construir a sua igreja. Então, os Estados Unidos nasce com o fluxo, a influência protestante, mas vai constituir uma liberdade religiosa para todo mundo. Por isso que os Estados Unidos têm uma pluralidade de igrejas, mesmo tendo uma força da influência protestante. Então, a reforma vai dar origem a grupos diversos. Então, Lutero, 1517, aí a gente tem os reformados, que são também chamados de presbiterianos. Eles estavam, todo mundo estava junto no colóquio de Marburgo, na Alemanha,
e no colóquio de Marburgo todo mundo era reformado. Só que vai ter uma divergência entre os luteranos, entre Lutero de um lado, Zwinglio e outros, de maneira que os seguidores de Lutero serão conhecidos como luteranos e os seguidores de Zwinglio de reformados. Do outro lado, a gente tem os anabatistas, que são esses vários grupos distintos, diversos, né, com ideias um pouco que lembram, né, uma separação do Estado, lembram uma liberdade religiosa, lembram uma crítica ao poder. A gente vai ter depois os batistas e depois, de dentro dos anglicanos, os metodistas. É na igreja anglicana que vai nascer, dentro da igreja anglicana, que vai nascer batistas, congregacionais, quakes, metodistas, e dos metodistas vai nascer, nos Estados Unidos e na Inglaterra, esses movimentos de avivamento que vai dar origem às igrejas de santidade. E delas vai nascer o pentecostalismo. Então não tem como entender o pentecostalismo no século XX sem entender o século XIX e XVIII, com esses movimentos de avivamento que vêm dos metodistas. E entendendo que batistas e outros são grupos pequenos. O que nós temos aqui são igrejas nacionais, territoriais. Temos a França Católica, a Espanha Católica, reinos luteranos na Alemanha, na Suíça, cantões, regiões, cidades protestantes, e a gente vai ter a Europa dividida entre esses grupos, mas são territoriais. A Escócia é presbiteriana, os Países Baixos reformados de tradição holandesa. Então, nesse momento, tem essas igrejas livres, porém, são igrejas pequenas, porque o que tem são igrejas territoriais, aonde o príncipe é protestante, os súditos protestantes, o príncipe católico, os súditos católicos. E é daí que vai nascer a necessidade, no século XVI, que vai ser um século de guerra entre protestantes e católicos na Europa. No século XVII surge então a necessidade de construir a identidade desses reinos protestantes. Aí vai surgir as confissões de fé e toda uma construção de identidade teológica, eclesiástica, litúrgica dentro desses protestantismos. Pastor Isaac, Eles estão vinculados à corte. Eles são modelos de cristandade também. Pastor Isaac, tinha uma Oi. pergunta aqui, mas acho que o irmão já até respondeu. A Vanessa estava aqui perguntando de onde nasceu os pentecostais. Mas o irmão já falou há pouco, né? A gente só pode entender o pentecostalismo lá no século XX. Eu estou ainda no século XVII. Eu estou falando aqui Ok. do século XVI da Reforma. A Europa está se dividindo, a igreja cristã no mundo romano é muito plural, ela é bem diversa, a gente tem várias universidades, a gente tem vários movimentos, a gente tem várias congregações, a gente tem vários teólogos, e aí dentro desse período tem uma ruptura que nasce dentro do cristianismo ocidental, que é o surgimento do protestantismo. E dentro do protestantismo, protestantismos, que vão dar origem a várias tradições. Porque não é Lutero que começa, aí depois os discípulos de Lutero, não, está tendo reforma com os anabatistas, que são grupos dos mais diversos, que estão questionando o rei, estão questionando inclusive os próprios protestantes de tradição luterana. Temos a reforma na Suíça com Zwinglio, temos o que já aconteceu antes na Idade Média com os valdenses pedindo por uma reforma e já trabalhando uma série de doutrinas e teologias que vão, de alguma maneira, influenciar a reforma. Temos também a reforma que vai acontecer na Inglaterra, que é muito própria, porque sem ela não entendemos o denominacionalismo e muito menos o pentecostalismo, porque elas vão dar origem aos elementos que constituirão a tradição do protestantismo americano no século XVIII e XIX. Então, nesse momento, a gente tem assim como se fossem as matrizes do mundo protestante, mas ao mesmo tempo a semente
da desintegração que o protestantismo traz, porque o protestantismo, segundo alguns autores, ele, quando tem que se definir a fé de matriz protestante, a gente já está num movimento que a gente chama de modernidade, aos poucos, as sementes da modernidade. O que são as sementes da modernidade? O Estado, o modelo de Estado, que vai se constituir no século XVI, XVII e XVIII, um Estado absolutista, depois um modelo de Estado que a gente vai ter com o parlamentarismo, com os limites do poder do rei, com a república, com a ideia dos poderes dividido, que é uma coisa do movimento iluminista do século XVIII, que é um movimento filosófico que pressupõe uma sociedade baseada num contrato social, aonde a religião ela é do indivíduo, mas ela não é uma imposição do Estado, uma escola laica e não religiosa. Por quê? Porque o século XVI foi o século de matança entre protestantes e católicos. Então, no século XVII e XVIII, começa uma perspectiva que começa a dizer, olha, a religião ela não pode ser o guarda-chuva da sociedade e o ponto de agregação. Por quê? Porque olha o que aconteceu, as guerras de religião. Não é? Então, a gente teve um século profundamente complicado, de maneira que os acordos entre protestantes e católicos dividiram-se e solidificaram. Então, o movimento iluminista, o movimento da ciência moderna que vai nascer no século XVII, o próprio iluminismo, a Revolução Americana, que vai dar luz aos Estados Unidos, a Revolução Francesa, que vai fazer uma crítica às classes sociais, que a primeira classe qual é? A igreja, o clero, e a segunda, os nobres. E o povo lá embaixo, ou seja, a igreja não pagava impostos, a igreja tinha benefícios e as pessoas moravam, eram exploradas pela nobreza e pela igreja. Então a Revolução Francesa vai ser uma crítica à igreja e ao poder também dos nobres. Então a gente tem aqui, nesse período, o período de nascimento do protestantismo, mas ao mesmo tempo de um profundo individualismo que está nascendo, da relação do homem com Deus. E isso é muito exemplar visto no próprio Lutero. Quando o Lutero é levado à presença do rei, que ele é convidado a negar os seus pensamentos, seus escritos, ele diz, olha, a minha consciência está cativa à palavra de Deus e não é sábio ir contra a consciência. Então Lutero apela para a relação do indivíduo com Deus. Então o protestantismo vai trabalhar sua reflexão e sua teologia já dentro dessas sementes do próprio individualismo moderno, do homem com Deus. E ao mesmo tempo, com a fragmentação dos protestantismos e em várias expressões religiosas distintas, baseadas na interpretação da Bíblia ou na livre interpretação da Bíblia, que é também uma bandeira da reforma, o protestantismo dentro dele, ele traz então as sementes do que a gente pode dizer que são as sementes da fragmentação dele mesmo, né? De maneira que a liberdade de pensamento e a não subserviência a um poder central, como nas tradições orientais e romana, deixou o protestantismo um pouco à mercê dos grupos e de sua perspectiva da palavra, da interpretação. Então, os batistas discordam dos anglicanos, os Quakes, que são um grupo dentro da reforma inglesa, eles pressupõem uma relação direta com Deus e não determinada pela teologia doutrinária profunda que está sendo construída. Os congregacionais já terão uma outra interpretação, os reformados uma outra interpretação, e aí cada grupo vai tendo sua interpretação. Isso é um elemento do próprio protestantismo, né? O protestantismo traz um elemento em torno da verdade e, ao mesmo tempo, da interpretação dessa verdade. Enquanto que no mundo romano você tem o foco na comunhão
e na diversidade. Então, as marcas do próprio protestantismo carrega dentro dele as sementes da fragmentação, de maneira que um desafio do protestantismo vai ser o diálogo, e vai ser um enriquecimento mútuo, que vai demorar a acontecer. Por quê? Porque os presbiterianos vão estar de um lado, os anglicanos de outro, e no século XVI e XVII, a construção da diferença entre os protestantismos. Então, aqui seria um panorama e uma visão que eu diria panorâmica, para a gente poder entender até agora três coisas. O mundo medieval, com a sua pluralidade de expressões romanas, o surgimento das universidades, o surgimento da escola, o surgimento de movimentos dentro do mundo romano clamando por mudanças, né, dos diversos, os valdenses e os outros, desemboca lá com Lutero, já com o humanismo, criticando a igreja e conclamando uma nova sociedade, um renascimento recolocando o mundo cultural para além só do mundo religioso, e o próprio movimento, que eu não falei para vocês, que é o tempero de tudo isso, sem o qual também não ia acontecer a reforma. Porque o que acontece? A França é um Estado, Portugal é um Estado católico, a França é um Estado católico, a Espanha é um Estado católico, o papado se torna um poder religioso e político também, porém a gente vai ter a invasão dos turcos otomanos, que são islâmicos, que eles chegam às portas da Espanha, eles chegam até o mundo ocidental. E na hora do imperador Carlos V, que é o imperador do chamado Sacro Império Romano Germânico, onde todo mundo está dentro no mundo ocidental, o imperador vai para a guerra contra os turcos. Só que na hora de chamar para a guerra, ele vai ter no exército dele luteranos, que começa a construir uma fé diferente da dele, que é católica, mas sem o qual ele precisa. E é aí, nesse momento, que vai ter uma negociação também. Quando a palavra protestante é a palavra que surge num encontro junto com o rei Carlos V, aonde ele diz: os turcos estão às portas, precisamos estar juntos, porque se eles entrarem, eles destruirão não apenas os católicos e não apenas o nosso reino, mas eles se espalharão. Então temos que ficar unidos. Aí um grupo de príncipes que está do lado da Alemanha, mas já estão sob a influência do pensamento da reforma de Lutero, dizem: não, nós não podemos negar, e nós protestamos. É daí que surge a palavra protestante. Então há uma negociação, de alguma maneira, também política, em função da guerra, nesses reinos que ainda não estão estabilizados entre um Estado, porque são reinos, lembrem-se que eu estou falando do século XVI. A Alemanha só nasce no século XIX. Nós estamos há 25 anos do século XXI. 100 anos do século XX. Né? As nossas mães, a minha avó, é do início do século XX. O século XIX é que surgiu a Alemanha e a Itália como nações. Imaginem isso. O que nós temos aqui no século XVI são reinos independentes. Então, até isso vai fortalecer o movimento da reforma, porque vai ter uma negociação, e os protestantes negociarão, de maneira que vai ter guerra depois entre protestantes e católicos, mas ao mesmo tempo terá essas negociações, porque terão que lutar contra os turcos, de maneira que a própria guerra, a crítica do movimento humanista, o próprio renascimento com a volta para o mundo grego e a volta para o mundo hebraico, que vai fazer com que o Lutero busque o grego, o Novo Testamento grego do Erasmo, que é humanista, porque todo mundo vai fazer a reforma porque tem o Novo Testamento grego do Erasmo, que era humanista, que vai dar acesso ao Novo Testamento para fazer uma releitura. E, ao mesmo tempo, acesso ao mundo grego, hebraico, que vem com o Renascimento, né? Essa volta para o mundo antigo. De maneira que esse caldo vai favorecer a reforma protestante. Uma vez tendo a reforma, racha o mundo católico na sua harmonia, que já havia vários movimentos distintos ali dentro, e aí vai surgir os protestantismos, com os anabatistas, com os reformados, com Calvino, com Zwinglio,
com Lutero de um lado, porque eles não se entendem, os protestantes, no primeiro momento, eles não se entendem. E, ao mesmo tempo, eles estão em regiões que são culturas diferentes. O Zwingli ele é suíço, ele tem um pensamento. Lutero é alemão, ele tem um outro pensamento. Porque imagina que eu estou falando aqui de compreensões bíblicas a partir de culturas e línguas diferentes. E olhem só, e não é qualquer coisa não, é o surgimento, porque o Lutero é o pai, é um dos pais da literatura alemã e da língua alemã. A reforma alemã, a reforma protestante alemã, ela vai ser, com o luteranismo, vai nascer a escola pública infantil na Alemanha. Então você não tem como não compreender as sementes do próprio Estado, não só moderno, mas as sementes do Estado alemão. Por isso que hoje, na Alemanha, os protestantes e católicos têm uma relação com a igreja diferente dos outros países, porque a igreja é anterior ao Estado. É isso que a gente tem que entender. A igreja é anterior ao Estado. Quando surge o Estado alemão, a igreja já está lá. Então a gente tem o Lutero como pai. A Bíblia luterana é uma das mães da língua alemã. Porque Lutero traduz a Bíblia. Então isso vai unificar o povo. A música, Johann Sebastian Bach, um dos grandes mestres da música mundial, ele fazia música para a igreja. Ele é alguém que faz música para ser ensinada na igreja e cantada, o coro, há toda uma tradição litúrgica musical que surge. Então a gente tem com a reforma o surgimento não apenas de um elemento religioso, mas do elemento cultural, religioso, educacional e político, porque a visão política da Alemanha bebeu no Lutero. Lutero tem uma visão mais conservadora da política. Zwingli já tem uma outra visão, que é só você ir na Suíça que você vai perceber elementos do mundo político suíço que são devedores da reforma suíça. Né? Assim como os anabatistas, as suas sementes vão chegar às igrejas livres, que vão ser os primeiros que vão dizer que a igreja tem que ser separada do Estado e que o indivíduo tem capacidade e a liberdade de pensar e que nenhum poder pode se pôr sobre ele. Então a gente tem as sementes de uma reflexão da política e sobre o indivíduo também na Reforma Protestante. E aí a gente tem o surgimento das igrejas territoriais, nacionais, no mundo protestante, o movimento de confissões de fé, porque o rei vai dizer o que a gente crê, a gente não é presbiteriano, a gente é luterano, o que a gente crê. Aí vai ter a escolástica protestante, o período áureo da produção da teologia, da definição de fé. Aí todo mundo que nasce na Alemanha é protestante. As crianças são batizadas. Né? Esse negócio de batizar adultos é a invenção dos batistas. Isso não existia. Isso é uma coisa nova do período moderno. Todo mundo no mundo protestante e no mundo católico batiza criança, com a fé similar dos judeus. A promessa é na família. Essa ideia não é um indivíduo que... Isso aí é muito moderno. Isso daí que a gente faz hoje não existia no mundo da reforma. Isso vai existir com esses grupos depois do século XVII e com os anabatistas, que começam a trabalhar isso. O que tem é uma perspectiva de que o Estado é cristão. Né? O Estado é cristão. Essa ideia de que o Estado e a Igreja estão separados, isso é uma coisa depois, gente. Naquele período da fronteira da Idade Média com o mundo moderno, é uma transição. Os protestantes não viam o poder do Estado separado do poder da Igreja. Né? Por isso que a gente vai ter as igrejas nacionais. Então, batistas, quakes e outros vão surgir como grupos pequenos, tolerados dentro dessas regiões, que vão frutificar nos Estados Unidos, que vai ser uma república baseada na liberdade do indivíduo, que o Trump está solapando tudo agora. Por quê? Porque a ideia dos Estados Unidos é essa. Né? Agora o Trump chegou e disse assim, Harvard tem que fazer como eu quero. Os caras disseram, cara, Harvard foi feita para formar pastores. Harvard nasceu dentro do protestantismo, anterior ao Estado, onde há liberdade de pensamento. Harvard é anterior ao Estado americano, a presidentes americanos, ela está anterior. Ela foi construída também para formar pastores e lideranças, ser um polo de conhecimento, dentro daquele contexto que o protestantismo era a força principal
nos Estados Unidos. Então a gente tem a mesma coisa Yale, a primeira universidade lá que deu origem a Yale. O primeiro reitor de Yale foi um pastor congregacional, o Jonathan Edwards. Então a gente tem ali toda uma série de filósofos cristãos, protestantes. Né? Então, nesse momento, a gente tem essa estrutura de cristandade também entre os protestantes, as igrejas livres, e dentro disso vai surgir movimentos de avivamento. Movimentos de. Por que de avivamento? Porque todo mundo é cristão. A Holanda, todo mundo nasce reformado. Na França, todo mundo nasce católico. Na Alemanha, todo mundo nasce luterano. Na Holanda, todo mundo nasce reformado holandês. Na Dinamarca, nasce luterano. Então, é na Inglaterra que vai nascer um movimento de avivamento, ou seja, de reacender a fé dentro do povo que já é cristão, mas que vive uma fé muitas vezes que vai esfriando, e aí disso daí nascem os movimentos de avivamento, de oração, que vai fazer surgir o metodismo e outras igrejas, que é o pietismo, que é um movimento de piedade, aonde a ênfase é não doutrinária, teológica, mas em primeiro lugar de oração, de estudo da palavra e de evangelização. E esses movimentos vão explodir na Inglaterra, vão para os Estados Unidos e vão dar origem a igrejas nos Estados Unidos também, da qual vai nascer o pentecostalismo, as igrejas de santidade, e dentro delas é que nasce o fenômeno do pentecostalismo no século XX. Entre o século XVIII, XIX e XX, o surgimento do protestantismo, do pentecostalismo, a gente tem que considerar o amadurecimento das ideias do mundo moderno, a separação da igreja do Estado que vai se constituindo, os Estados Unidos como uma nação poderosa que vai nascer, o imperialismo que se expande, os Estados Unidos e a Europa se expande para a Ásia e a África e vai levar o evangelho, mas também a opressão, a exploração. E o que corta tudo isso do século XVI até aqui no mundo da América do Norte, da Europa e da América é a exploração dos negros, que é o testemunho contra o protestantismo, o catolicismo e todas as igrejas que validaram a exploração do povo negro, que é a maior vergonha do mundo ocidental para todo mundo, que vai ser denunciada no século XX e no século XIX também, e no final do século XVIII por vários grupos protestantes. Wilberforce, que é um grande líder, depois a gente vai ter grupos como os Quakes, que são esses grupos que estão nos Estados Unidos e na Inglaterra, que vão denunciar a relação de exploração, e por final Martin Luther King, que é um batista negro, porque os Estados Unidos vai se dividir entre igrejas negras e igrejas brancas. Até hoje é assim nos Estados Unidos, não é? A gente tem igrejas mistas, mas é muito claro essa divisão. Aí a gente tem, ao mesmo tempo, a expansão do mundo protestante no século XIX como o século das missões, que começa com William Carey, que é um grande missionário que vai para a Índia, e um monte de outros missionários que vão chegar no mundo todo. E o século XIX, esse protestantismo fruto dos avivamentos vai chegar na América, com os batistas, com os presbiterianos, com os metodistas, que chega todo mundo no século XIX, onde o Brasil é um país de tradição católica e aí não tem a república. Aí os protestantes chegam aqui, europeus e americanos, lutando pela república para que o indivíduo possa ter liberdade religiosa, que é um elemento do iluminismo e que já tinha algumas sementes lá na reforma. E aqui eles vão estar do lado dos maçons e ao mesmo tempo do lado dos republicanos. Então os maçons acompanham os protestantes, porque vários desses maçons são protestantes, batistas, presbiterianos, metodistas. Aqui se unem e aí vai ter vários motivos, vai ter a república e separa a igreja do Estado, e aí os protestantes poderão construir igrejas e aí vão se espalhar no Brasil. E no meio desse espalhamento, que é o Brasil rural do século XIX, começa a mudar o cenário no século XX para uma urbanização, e é onde explode o pentecostalismo no mundo urbano e o protestantismo no mundo rural.
E aí a gente tem uma mudança de cenário e 3 ondas de pentecostalismo. A primeira onda com a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã, uma segunda onda com a Igreja do Quadrangular e outras igrejas, e depois a gente tem praticamente as igrejas neopentecostais que se espalham. E o cenário brasileiro, multicolorido, com um monte de igreja diferente, do qual no meio disso daí surgiu a Débora, surgiu o pastor Walter e surgiu um monte de outras coisas. Deixa eu dizer, vou começar aqui. Na verdade, o que acontece? Eu estou trabalhando com uma linha do tempo para a gente poder entender, né? A gente está trabalhando agora 500 anos. Do Lutero para cá é 500 anos. Nesses 500 anos, a gente tem, em primeiro lugar, a Reforma Protestante, que é onde surge o protestantismo. Isso aí a gente não pode perder de vista. Do protestantismo, a gente tem 4, 5 movimentos e igrejas surgindo. É apenas o surgimento de 4 igrejas ali, 5 igrejas, e depois que a gente vai entender porque é que a noiva de Cristo virou esse harém, como diz um teólogo brasileiro, né? Você tem que entender agora para depois você entender porque que a noiva virou esse harém todo, né? Então, primeiro a gente tem essas 5 igrejas que já tem dificuldade de se entender ali com a diversidade de olhares da própria teologia protestante, né, surgente. No século XVII, na Inglaterra, a gente tem essa chegada na verdade, no século XVI já chega as ideias do Lutero. Por quê? Porque a Europa, no século XVI, vai começar o século de guerras. Gente, são guerras entre protestantes e católicos. É protestante matando católico, católico matando protestante, protestante matando os anabatistas, que queriam rebatizar, e aí matavam eles por afogamento. Então, assim, é muito interessante. Essas ideias vão chegar à Inglaterra. A Inglaterra, então, ela vai ter um próprio caminho de reforma. Por quê? Porque tem reis católicos e reis protestantes dentro da própria Inglaterra. Então, Elizabeth constrói um elemento que é a chamada Via Média. Ela pega teólogos protestantes, teólogos católicos e constrói uma via média dentro da Igreja da Inglaterra. Isso tem muito a ver com o pensamento do cristianismo anglicano. Então se constrói a via média, de tal forma que os católicos têm 7 sacramentos, têm 7, os protestantes têm 2, batismo e ceia, e os anglicanos têm 5. Então ela é uma via média, de maneira que os anglicanos mantêm a tradição litúrgica católica sem o Papa, mas ao mesmo tempo mantêm a hierarquia e a estrutura episcopal, mas bebem na teologia protestante do Lutero. Tem um livro chamado Livro de Oração Comum, eu tenho ele aqui, você lê ele. Quando você começa a estudar o protestantismo, você começa a olhar o livro, que é o livro oficial da igreja anglicana inglesa e das outras igrejas, você vê, lendo ele, você vê partes que lembram Calvino, partes que lembram Lutero, partes que lembram a própria tradição romana. Então, eles constroem. No século XVII para XVIII, a gente tem uma Inglaterra anglicana, uma igreja estabelecida, e vai surgir um movimento na Inglaterra com o João Wesley, lá no século XVIII, contemporâneo às influências iluministas, o surgimento da ciência. É um período onde há um certo esfriamento da fé dentro daquele contexto europeu. E aí surge, no século XVIII, o Wesley, que é um pastor anglicano, um sacerdote anglicano, e ele, então, vai ser a semente de um movimento dentro da igreja inglesa, de uma espiritualidade metódica, dedicada, que eles serão apelidados de metodistas. E esse movimento está dentro do interior da igreja anglicana. É um movimento de renovação, de pregação, de missão, de evangelização, de ajuda aos pobres, de criação de orfanatos, porque lembre-se que o século XVIII está surgindo a Revolução Industrial. Então é um século de muita pobreza, de muita exploração, e o metodismo vai tomar partido dos órfãos, das pessoas que sofrem, e ao mesmo tempo será um movimento de avivamento, porque é um movimento de avivamento integral mesmo, né? Então, aí o metodismo se expande, e quando ele chega nos Estados Unidos, ele vai se tornar uma igreja,
porque nos Estados Unidos ele vai assumir essa característica de uma igreja, de um movimento, e que vai se separar da igreja inglesa. Porque também no século XVIII a gente vai ter um elemento diferente nos Estados Unidos, que é a independência dos Estados Unidos, aonde começa a se separar as raízes do mundo inglês e um nacionalismo americano, que vai fazer surgir a igrejas também nos Estados Unidos, né? Então o Wesley está nesse momento. Nesse momento surge o metodismo com Wesley, e Wesley é um pregador revivalista, né? Aí você entra numa tradição rica de oração, né, de jejum, de espiritualidade, aí se você pegar os diários do Wesley, se você pegar os escritos dele, ele está preocupado em traduzir a fé para o mundo prático, para a teologia prática, né, para a evangelização, para fortalecimento da fé, aquilo que a gente chama de células hoje, né, que lá não é usado e nem é o mesmo formato, mas o Wesley, porque ele não está interessado em fazer uma igreja diferente da igreja anglicana. A igreja anglicana tem toda uma estrutura católica, episcopal, que é a estrutura do mundo oriental também. Mas ele está interessado que dentro da igreja, que a gente chama lá no latim de ecclesia in ecclesiola, a igreja dentro da igreja. Mas essa igreja dentro da igreja não como uma nova igreja, mas como um ponto de reunião, de oração, de fé e de aprofundamento da vida com Deus para fortalecer a missão da igreja. É lá que já tem as sementes do que depois os outros bebem para dizer, olha, a gente está fazendo aqui os grupos pequenos, né? Então Wesley já tem essa sacada dentro daquele período de avivamento. E o metodismo vai explodir nos Estados Unidos, de tal forma que até hoje as igrejas batistas, presbiterianas e metodistas, creio que são as três maiores denominações nos Estados Unidos, né? Fruto de todo o trabalho desses metodistas que chegaram lá, né, e de outros grupos também. Quanto à questão da separação da igreja do Estado, a gente vai ter movimentos que já fazem uma crítica no mundo secular, vamos dizer assim. A gente vai ter também com os batistas um documento muito importante, que eu acho que é do Hells, que é o primeiro lá, que vai ser perseguido também no mundo batista, e eles vão produzir, acho que é o Thomas Hells, né, que produz o texto, se eu não estou enganado agora de cabeça, sobre a liberdade, né, do indivíduo de crença, né, e ao mesmo tempo outros movimentos que surgem à época. Então, essa ideia do indivíduo, o iluminismo também vai trabalhar com isso, mas essa ideia da liberdade de expressão, essa ideia da liberdade de crença, que são coisas que são desafiadoras naquele contexto de uma fé estatal, que é o que se tinha antes, não é? E que vai nascer e vai ter um preço pago por esses primeiros grupos, porque eles vão ser perseguidos e vão migrar para os Estados Unidos, né? E depois isso vai amadurecer, a tal ponto que a gente chega hoje num conceito de cristianismo que não é o de cristandade, é o cristianismo de liberdade mesmo, aonde o indivíduo, que é o cenário que está no Brasil, né? O indivíduo, isso é tão forte porque isso se tornou um valor social, de maneira que o cristianismo não é mais uma tradição familiar, né? O nosso contexto, ele é um contexto que o cristianismo se tornou uma opção de vida, de escolha do indivíduo, né? Não é que a família deixe de evangelizar, nada disso, mas é porque é um valor da nossa cultura eu escolher. Eu escolho o canal que eu quero, eu escolho a roupa que eu quero, eu escolho comprar onde eu quero, eu escolho viajar onde eu quero, eu escolho comer o que eu quero, casar com quem eu quero. Então, a gente tem um super individualismo, que chega no mundo da religião e a pessoa diz, tá, eu quero ir para a igreja que eu quero. O nosso nó é que esse hiperindividualismo trouxe também um problema para a gente, né? Porque as redes sociais trouxeram um nó que elas têm uma proposta e elas impõem um discurso, uma prática e um convencimento, que tem por trás um investimento também de dinheiro para convencer como produto. Então a fé também se tornou um produto, de maneira que a gente tem um grande desafio, que é como discipular, respeitando a liberdade das pessoas, mas ao mesmo tempo fazendo da fé um estilo de vida, e não apenas um produto vendido, né? Onde, eu não quero essa igreja, por quê? Porque esse produto não me serve, então eu vou para outra, porque eu troco de calça, eu troco de roupa, então trocar de igreja também é sintomático, que faz parte do nosso, né? Por isso que as pessoas migram.
Claro que elas migram por outras razões mais profundas, às vezes é o pastor que está lá tentando fazer-se uma relação de poder tão grande que não respeita o indivíduo, não respeita a liberdade, né? Então já passou o período até o início do século XX, onde os pastores chegavam, os missionários chegavam em lugares que ninguém sabia ler. Só era o prefeito, o engenheiro e o médico, o padre, né? Ninguém sabia ler. Hoje a gente chega na igreja, eu pastorei igrejas que tem irmãos lá que sabiam teologia tão bem quanto eu e que estudavam de tudo. Não é nós vai, nós foi, nós vem, não, pessoal, o reverendo estuda um pouquinho aí, né, do Segala, do Buarque, né, não precisa se eu ter raiva deles, não, eles são amigos da gente, o pessoal já exige que a gente explique a fé, já perguntam, né, já questionam. Então, o indivíduo atual é um desafio para a gente. Então, tanto a liberdade política, a liberdade econômica, a liberdade de fé, a liberdade religiosa se tornaram valores intrínsecos na nossa valores da nossa cultura, né? Mas o início está lá, Débora, lá nesses movimentos do final da Idade Média para cá. Os valdenses já falavam sobre isso, essa que é a verdade, né? Mas eles não tinham liberdade, pelo contrário, eles foram se esconder nos Alpes suíços. Pastor, o senhor falou uma frase bonita agora, discipular sem fazer, não peguei ela toda. Na verdade, o desafio da gente é discipular, né, fazendo da experiência de fé um estilo de vida, e não uma imposição de doutrinas. O discipulado é um estilo de vida. Não é? O discipulado atual, ele é um modo de ser, que está na espiritualidade, que está na honestidade, que está no respeito ao outro, que está na nossa capacidade de empatia, de ouvir o outro, para que depois a gente traga o evangelho. Né? Antes a gente chegava com o evangelho e dava primeiro. Hoje a gente precisa criar um ambiente que as pessoas saibam, né? Então tem lugares que eu vou e eu digo, eu sou reverendo Isaac, tem pessoas assim já me olham, o que esse cara quer? Né? Qual é o interesse dele? Por quê? Porque às vezes as pessoas tiveram frustrações profundas com pastores, com lideranças religiosas. Então, o mundo religioso, ele saiu do século XIX, onde os protestantes aqui no Brasil eram um grupo pequenininho, que depois até se afastaram da política e que depois cresceram e entraram na política e fizeram um monte de bobagem, porque se afastaram. Os protestantes nunca se afastaram da política, né? No século XVI, XVII, XVIII e XIX também, mas no século XX, no Brasil, houve um fechamento. Aí quando os protestantes cresceram, eles cresceram e o que vocês têm a dizer? E aí ficou difícil, porque a gente, para fazer teologia política, que é uma área da teologia, a gente tem que ler e estudar. Né? Como é que a gente fala do público e do privado, da ética? Como é que a gente fala do mundo público, que tem uma demanda própria, sem desrespeitar e sem querer fazer o Brasil se tornar evangélico, na base do cacete e da lei. Isso não tem nada a ver com a fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus é sempre uma opção livre. Né? Mas lembre-se que eu falei para vocês que na Idade Média as tribos bárbaras se convertiam em lote, porque não tinha a ideia do indivíduo. Né? Não tinha isso. No mundo moderno volta essa ideia. E os batistas, por exemplo, foram os primeiros a defender a liberdade de serem batistas, num mundo que era anglicano e que dizia não, aqui a religião oficial é anglicana. E eles diziam não, a gente quer ser batista e a gente tem que ser respeitado. Por isso que os batistas construíram um discurso de liberdade religiosa, que é assim, eu não tenho a mesma fé que alguém da Umbanda, do Candomblé, católica, mas eu defendo a liberdade de todo mundo. E todo mundo tem que ser respeitado na sua religião para que eu possa fazer a minha evangelização com liberdade, para que as pessoas tenham um encontro com Jesus com liberdade, sem nenhum tipo de cerceamento. Isso é muito interessante, porque nesse aspecto aí é exigido da gente um outro discipulado, que é um discipulado onde a gente consiga construir diálogos, pontes com as pessoas para falar de Jesus Cristo, né? Respeitando-a, né?
ouvindo as pessoas, para que a gente comunique a fé com liberdade, né, sem desfazer de ninguém, mas em vez de sair desfazendo do outro, afirmar o amor, a liberdade, a graça, o perdão, a justiça de Deus, né? Então eu acho que hoje é um desafio essa construção no mundo do mundo evangélico atual. Isso é um desafio enorme, porque no mundo protestante a liberdade foi um valor porque eles estavam em guerra, né? Os batistas porque estavam num lugar diferente. E por aí vai. No mundo islâmico, os ortodoxos começaram a dizer: a gente quer ter direito, né, de ter a nossa fé. A China, a mesma coisa, né, os protestantes na China e no Japão, mesma coisa, eles são minoria. Então, eles são mais do que nunca batistas, né? Tá complicado aqui? Vamos lá, eu quero o feedback de vocês. Como é que tá o panorama? Vai dar 9 horas, a gente pode dar a nossa pausa de 5 minutos por aí, mas eu queria finalizar esse momento agora, fazendo o fechamento. O que vocês acharam até agora? Pastor, aqui é a Lenilda. Eu queria que o pastor refletisse um pouquinho, explicasse um pouquinho mais sobre a teologia política. Pode ser? Pode. Então, olha só, eu expliquei para vocês lá no início que a teologia tem várias áreas. Ela tem uma área bíblica, ela tem uma área histórica, ela tem uma área filosófica. Toda vez que a teologia vai falar sobre o que é a vida, a teologia é a última a falar. A teologia é a última fala. Primeiro vai falar filosofia, primeiro vai falar medicina, primeiro vai falar a ética, e no final a teologia vai pegar tudo isso para tentar construir uma ponte com a palavra de Deus para poder explicá-la. Então a teologia não é uma palavra primeira, ela é uma palavra que vem depois. Ela é um saber, sabedoria. Ela é um conhecimento, mas ela é sabedoria também. Então, dentro da teologia, a gente tem uma área que é a teologia prática, que é a diaconia, que é a liturgia, o culto cristão, que é a missiologia, mas a gente tem uma parte da teologia que está na fronteira da teologia prática com a teologia sistemática, que é a teologia pública. A teologia política, ou a teologia pública, como a gente chama atual, é a reflexão a respeito da fé no espaço público, que não é o espaço público dos cristãos do primeiro século, porque o Paulo e todos esses eram minoria. Paulo não pode dizer escravos se revoltem, ele não tem como falar isso. Mas ele diz o seguinte: Filemon, trata Onésimo como teu irmão. Ou seja, tu não pode bater nele. E a gente tem documentos históricos que mostram que escravos foram castigados por seus irmãos e foram excluídos da igreja, disciplinados, porque bateram no escravo que era irmão da igreja. E por aí o cristianismo, naquele momento, dentro do seu milimetricamente espaço no mundo público, porque o cristianismo não era reconhecido como religião, mas como uma seita e como uma religião ateia, porque era contra os deuses romanos. Então, a reflexão política é aquela reflexão que fala do cristianismo no mundo público, não dentro da igreja, mas para fora da igreja. Como é que ele comunica a fé, como ele comunica a sua ética, o seu comportamento, o seu modo de pensar. A patrística vai ter uma outra reflexão, né? Os primeiros documentos cristãos dizem: olha, nós somos cidadãos, nós oramos pelo rei, nós cuidamos das pessoas, nós ajudamos as pessoas, nós nos consideramos todos filhos de Deus, irmãos, né? E aí tu tem toda uma ética que está comunicando a justiça. Os cristãos vão recolher as crianças pobres nas ruas e levar para a igreja para comer, né? Que é o que o Calley fez no Rio de Janeiro, quando ele chegou, o primeiro missionário, Robert Calley, com a esposa, né? Os Calley chamaram as crianças para a escola dominical para receber educação, acolhimento, empatia, né? E a escola dominical começa como esse lugar de acolhimento. Então, essa intuição de como a gente se comporta na arena pública é chamada de teologia política, ou seja, a teologia que reflete o espaço de poder. E a igreja, quando entra nessa área, Helenilda, ela entra com um satélitezinho que guia ela, que é o reino de Deus. O reino de Deus é maior que a igreja. A igreja é uma lua e o reino de Deus é o sol. O reino que ilumina a igreja, não é a igreja que ilumina o reino.
Então, no reino de Deus, os mais pobres, os últimos serão os primeiros. Por isso que os cristãos da patrística vão cuidar dos enfermos, das crianças e dos doentes. Porque eles entenderam, a gente tem que cuidar daqueles que ninguém cuida. A gente não pode admitir a usura, a exploração econômica. A gente não pode tolerar a violência. Então, porque nós fomos violentados, perseguidos, mortos no Coliseu. Então você tem uma ética cristã no mundo público do período patrístico, uma ética no mundo medieval, uma ética no mundo moderno, né? E uma ética no mundo pós-moderno. Então, aí essa arena é difícil, porque essa é uma reflexão própria, merece um curso só sobre a teologia política. O que acontece é que parte dos cristãos não estudaram teologia política e não acessaram, porque reduziram a fé só ao mundo privado. É eu e a minha família, e eu e a minha igreja. Quando chegou eu e o mundo público, a gente ficou com dificuldade. O mundo evangélico brasileiro não conseguiu dar o salto para o terceiro ponto. Aí, quando os evangélicos foram para a política, eles foram engolidos por uma força gravitacional, que é o coronelismo, o personalismo da nossa cultura brasileira, coronelista, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Os pastores viraram coronéis, porque é poder. E aí entra o nosso grande desafio, que a ética cristã, ela não quer usufruir o poder, ela olha sempre o poder como Jesus. Ele é ambíguo. O poder, ele só pode ser bem visto se ele estiver com a toalha e a bacia. Então a igreja tem como entrar na arena política, na arena econômica, na arena social, na arena cultural. Ela não tem como, ela já está, porque ela é ser humano. Como a gente é ser humano, a gente está dentro do mundo humano, e o mundo humano é o mundo da cidade, é o mundo da cidadania, né? Para terminar, a política vem de polis, que quer dizer cidade em grego. Então a gente nasce na cidade, que é a polis, de onde vem política. Então a gente é um ser político, é cidadão. Então a gente já está dentro do mundo público. Como a nossa fé vai responder aos desafios em cada área, é o pensamento da teologia política ou pública, que vai pensar qual é mais ético, como é que a gente lida com as questões da eutanásia, do aborto, da violência, do meio ambiente. O Wesley, por exemplo, foi contra a exploração do povo pobre que era roubado as terras deles. O Wesley foi contra, né? Então Wesley era um cara que jejuava quarta e sexta, pregava, alcançou milhares de vidas, mas ele era contra a exploração de terra do povo pobre. Ele era contra o abuso político e a exploração econômica das crianças. Então Wesley lança uma crítica que depois os outros vão lançar. Então essa é uma reflexão da teologia pública ou da teologia política, que é a teologia que reflete o agir humano em sociedade e aqui o agir da igreja. E não tem uma teologia política pronta, feita e acabada. O que há são respostas, e os cristãos não estão de acordo com tudo, né? O que eu posso te dizer é que nessa última eleição entre esquerda e direita, a ausência de uma teologia política mostrou que os cristãos era tudo ou nada. Então isso ficou muito complicado. Tem até um estudante do seminário, o Sid Clay, né, que fez um TCC sobre isso, foi muito aplaudido, assim, muito ponderado, né, chamando a igreja a não sacralizar posições políticas. Por quê? Porque nós somos diferentes, e a igreja tem espaço para todo mundo. Mas como que a gente pode ler a sociedade? Porque não tem jeito, né? Então, discutir, por exemplo, quem está lá na Amazônia, na região de Manaus, que os rios secaram, está preocupado com a questão ecológica e como que Manaus, a periferia, aumentou a pobreza porque o ribeirinho saiu de lá para ir para lá. Então as igrejas que estavam lá sofreram, porque não tinha peixe, não tinha comida. Como é que fez? Né? Igrejas, irmãos inteiros teve que ir para Manaus para morar na pobreza lá da periferia. A mesma coisa aconteceu aqui no Brasil quando os primeiros missionários, ou melhor, as primeiras igrejas que vieram para o Brasil no século XIX são os luteranos que vêm da Alemanha, que está passando pobreza. Tem um caso que eu estudei que veio a igreja e toda a congregação
da Alemanha para o sul do Brasil, porque estavam passando fome. Chegaram aqui para construir uma nova vida. Ou seja, desafio ético tremendo, de língua, de tudo. Então, não sabiam falar o português, mas tinham que vir trabalhar. Então, veio um monte de irmão, veio igrejas quase todas para cá, irmão e tudo. Como foi o acolhimento, como eles vieram, como eles iam viver essa fé. Isso tudo é um pensar político, mas ao mesmo tempo do evangelho à luz do reino de Deus.